Seja bem-vindo à Escola Sabatina. Participe, envolva-se. Deus quer derramar inúmeras bênçãos em sua vida. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Neste verso, temos o fundamento da aliança bíblica que Deus fez com a humanidade. Deus e o homem entraram em um acordo muito simples. No entanto, existem mais elementos do que o que inicialmente salta aos olhos. Em primeiro lugar, existe o elemento da obediência humana. Deus disse a Noé que ele e sua família entrariam na arca. Eles tinham que desempenhar sua parte, e se não o fizesse, a aliança seria quebrada. Neste caso, eles seriam os maiores perdedores, pois no fim eram os beneficiários da aliança. Afinal, se Noé dissesse não a Deus e não fosse fiel ao pacto, ou se dissesse sim, mas mudasse de ideia, quais teriam sido os resultados para ele e sua família? A razão pela qual Deus mandou Noé entrar na arca é que Deus observava e via cada pessoa. De toda aquela geração, ele viu que somente Noé era justo, como ele diz aqui. A palavra justo, ela expressa toda a piedade de Noé, toda a sua devoção a Deus. Significa que Noé fazia o que era certo diante de Deus, enquanto os demais não faziam. Significa que ele era um homem cheio de fé e de esperança na promessa que foi feita a Adão e a sua mulher, de que viria um descendente deles que esmagaria a cabeça da serpente. Noé cria nisso. Noé adorava a Deus conforme o modelo de Abel, oferecendo sacrifícios do melhor que ele possuía. Ele guardava o dia de descanso conforme Deus havia mandado. Foi a primeira ordenança de Deus depois da criação, observar o dia de descanso, depois de 6 dias de trabalho. Noé era casado com uma única mulher, enquanto que naquela época a poligamia já havia se espalhado, o adultério, a imoralidade e a prostituição. Noé era casado com uma mulher e seus filhos, cada um deles tinha uma mulher também. Ele preservava o casamento monogâmico, que é o padrão que foi estabelecido por Deus na criação. Ele era pregador da justiça, conforme Pedro nos informa. Ele anunciava àquela geração o juízo de Deus. Ele era cheio do Espírito Santo e Cristo falava com ele. E em resumo, nós já vimos na mensagem anterior, Noé andava com Deus. Por mais singular que seja essa situação específica, vemos aqui a dinâmica fundamental entre Deus e o ser humano na aliança. Ao estabelecer sua aliança com Noé, Deus novamente mostrou sua graça. Ele demonstrou que estava disposto a salvar o ser humano dos resultados dos pecados. Em suma, essa aliança não deve ser estendida como uma espécie de união de igual, na qual cada participante depende do outro. Deus se beneficia da aliança, mas em um sentido radicalmente diferente, de maneira em que o ser humano é favorecido. O benefício do Senhor seria o fato de que os amados de Deus receberiam a vida eterna, o que seria uma grande satisfação para ele. Mas isso não significa que ele se beneficiaria da mesma forma que nós favorecemos, como parte recebedora da mesma aliança. Considere a seguinte analogia: um homem cai de um barco no mar em meio a uma tempestade.
Alguém no convés diz que jogará uma boia salva-vidas amarrada em uma corda para trazê-lo para dentro do barco outra vez. O homem que está na água, no entanto, tem que concordar com a sua parte do acordo, ou seja, agarrar-se ao que lhe é providenciado. Disso se trata, em muitos aspectos, a aliança entre Deus e a humanidade. Até a próxima.